Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Jeremias 46, o capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e viver 2026 como se fosse o último, são os objetivos do nosso grupo Propósito. Meu amado irmão, estamos indo para a reta final, últimos capítulos do livro de Jeremias. Você não pode perder a nossa live, vai ocorrer no final do livro de Lamentações. Nós temos o livro do profeta Jeremias, logo após Lamentações de Jeremias, que é um livro pequenininho, e aí nós vamos ter o sorteio da nossa Bíblia de estudo. Você não pode perder. Eu deixo aqui para os irmãos no momento apropriado, o horário direitinho, explicando também como vai funcionar a nossa live com esse sorteio de uma incrível Bíblia. Vamos juntos, meu irmão. Aqui nós temos uma mudança de discurso do profeta Jeremias. Até aqui ele falou muito para Judá, e agora ele vai dirigir a sua palavra às nações, começando aqui do Egito, aquela nação que Judá inclinou seu coração e confiou nas estruturas do Egito. Essa batalha vai ser conhecida como Batalha de Carquemes, porque acontece ali nos arredores de Carquemes, um enfrentamento entre Nabucodonosor e o faraó Neco. E o que vai acontecer é que o Egito será derrotado e sofrerá ali uma humilhação histórica pelos babilônicos. Essa guerra aconteceu, irmãos, 605 anos, mais ou menos, antes de Cristo. É importante você saber isso para se situar. Então, aqui nessa batalha, nós temos uma queda, a queda da autossuficiência. O Egito, ele se considerava o Rio Nilo. O Rio Nilo, ele era de tudo aquilo que havia no Egito, o Rio Nilo era o que produzia mais orgulho, era o elemento mais imponente daquela região, porque ele tornava a vida possível naquele lugar. Os egípcios, inclusive, acreditavam que o Rio Nilo estava ligado à sua origem, chamavam de um presente dos deuses. Os egípcios eram prepotentes, arrogantes, porque já haviam sido uma grande potência, ainda continuavam sendo, e estavam aqui envaidecidos, porque colocaram o exército babilônico, que estava cercando Jerusalém, em retirada, e o povo foi para o Egito, acreditando que o Egito poderia livrá-los, apesar de Jeremias dizer que não. Então eles se refugiam lá, ainda levam Jeremias e Baruque de refém. Pois bem, o Senhor decide então punir o Egito, e aqui ele usa uma linguagem irônica. Ele manda que os egípcios oficiais se preparem com carros, cavalos, seus elmos, armaduras, e usa uma linguagem irônica dizendo: não foge ligeiro, nem escapa o valente. Deus está dizendo: olha, vocês não são valentes, não são poderosos, por que estão fugindo? E o Senhor, no dia do seu juízo, ele vem pesar a mão. Quero dizer para você, meu irmão, que o Egito aqui representa tudo aquilo que nós construímos, toda a estrutura que construímos sem Deus. Por mais sólida que pareça, ela na verdade não passa de algo muito frágil, porque se o Senhor escolher atingir as estruturas que nós nos abrigamos, muitas vezes erroneamente, por causa do nosso coração idólatra, pode ter certeza que elas ruirão, porque a mão do Senhor é poderosa, assim como Deus promete que vai humilhar os deuses do Egito, aqui no capítulo 46, porque lembre-se que o povo disse para Jeremias que não mais iriam ouvi-lo e iriam se entregar à idolatria, porque quando se entregaram à idolatria, adorando a Rainha do Céu, tinham pão com fartura, e eles estavam buscando ali paz e pão, né, dentro desse contexto que parecia ser seguro. Mas Deus mostra que eles, no lugar de segurança, teriam humilhação. Jeremias, ele nos ensina algo, esse capítulo de Jeremias nos ensina algo muito importante, que nós não devemos mudar de localidade, mas mudar o nosso relacionamento com Deus. Fugir do problema sem Deus é tentar fugir de Deus. Para onde dá para fugir? Não dá. Então, se eu tenho um problema no meu relacionamento com meu Deus, eu preciso antes de sair para qualquer lugar, resolvê-lo com o Senhor. E isso vem através do arrependimento, da confissão, coisa que o povo não fez. Fugir do problema sem Deus é apenas mudar o endereço da derrota. Não dá para prevalecermos sem o Senhor, precisamos dele. E Deus, ele é tão maravilhoso que mesmo o povo merecendo, ele chega a dizer no capítulo 46 que ele arrojou o seu povo para outras nações, mesmo em meio a todo esse juízo que ele promete ao Egito. Ele diz: não temas, meu servo Jacó, porque eis que te livrarei das terras distantes, para as quais eu o arrojei, porque te castigarei com medida e não te darei por totalmente inocente. Ele está dizendo, não é que vocês sejam inocentes, vocês não são inocentes, mas vocês são meus filhos. Então há uma diferença entre o juízo de Deus que recai sobre os ímpios
e o juízo de Deus que recai sobre os seus filhos. Para os filhos, o Senhor tem um propósito pedagógico de nos ensinar e nenhuma intenção de nos eliminar. Portanto, meu irmão, vamos a algumas aplicações. Cuidado com os ruídos. O Faraó falava muito e fazia pouco. Não fale demais, não seja soberbo, porque Deus resiste aos soberbos, Deus não suporta os soberbos, e a hora do soberbo chega. Não confie nas estruturas humanas, aquelas que a gente pode construir sem Deus. Não tem problema você tê-las, desde que a sua confiança esteja em Deus. Você deve saber que todas as outras estruturas são realidades que Ele permite nas nossas vidas, mas elas não são seguras em si mesmas. Só se o Senhor abençoar a cidade, aguardando, é que poderá vigiar o guarda. Portanto, toda a estrutura primária para a nossa segurança e proteção vem do Senhor. E entenda sempre, meu irmão, que Deus é misericordioso. Mesmo quando Ele decide abalar nossas estruturas, acertar as estruturas frágeis, nos tirar da nossa zona de conforto, nos falar tudo aquilo que nós precisamos ouvir, ainda que doa. O castigo, irmãos, que o Senhor impõe aos seus filhos, hoje, que nos causa incômodo, é o caminho para o sossego de amanhã. Você pode ter certeza disso. É Deus trabalhando para nos conduzir ao seu maravilhoso propósito. Então, não imite o Egito, não seja arrogante, não confie nas estruturas, dependa de Deus, caminhe em direção ao Senhor, humilhe-se, porque Ele, em tempo oportuno, nos exalta, nos ajuda e é sempre misericordioso, mesmo quando Ele tem razão, até para nos eliminar. Ele prefere nos poupar, nos ensinar e nos conduzir à sua presença. Deus te abençoe, meu irmão, e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.